Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Eliabe, sou professor de violino e teoria musical nas oficinas culturais de São Sebastião. Seja muito bem-vindo à aula. Antes de estarmos dando início ao conteúdo dessa aula, vamos estar revendo um pouco o conteúdo da aula passada. Aprendemos sobre as 7 notas musicais que serão a nossa base de começo. Existem mais, veremos mais para frente. Por enquanto, veremos a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Decorem elas nessa sequência e um exercício que vocês precisam estar sempre fazendo e praticando é tentando adivinhar quais notas estão localizadas em certos espaços. Como, por exemplo, eu tenho entre Dó e Mi, qual nota? Eu tenho entre Mi e Sol, qual nota? Esse é um exercício muito bom para que vocês fixem bem tanto a posição quanto a distribuição dessas notas e também vai servir como base para a gente mais para frente quando começarmos a ver notação musical, que é a escrita da música. Um outro elemento muito importante que vimos também é algumas características históricas do violino. Vimos quem o construiu, quem foram as 3 principais famílias que produziam violino, e entre essas 3 famílias teve o Antônio Stradivarius, que foi o principal e hoje mundialmente conhecido, tem os seus violinos como referência mesmo depois de séculos de produção no mundo todo, que é o Antônio Stradivarius. E além de ver sobre essas características históricas, aprendemos também algumas partes do nosso instrumento, como voluta, espelho, cavalete, e além desses elementos, aprendemos também alguns cuidados que devemos ter, pois vimos que parte do nosso instrumento não é colado. Por não ser colado, pode acontecer de, com mudanças de temperatura, o instrumento vir a ter alguma oscilação na sua construção. Dessa forma, essas peças podem estar vindo a ceder, a sair do lugar, por conta da pressão que é muito grande feita pelas cordas. Então, sempre temos que ter muito cuidado onde deixamos o nosso instrumento, evitar ir de lugares muito quentes para lugares com um ar-condicionado numa temperatura muito baixa, porque tudo isso vai estar influenciando tanto na parte da construção do seu instrumento, quanto na afinação. Na aula passada eu falei sobre muitas partes da construção do violino. Porém, eu não citei um elemento que todos vocês provavelmente ficaram se perguntando, que é o arco. Por que eu não citei o arco? O arco é uma parte do violino que exige muita atenção e um aprofundamento muito grande. Então, precisamos de uma aula apenas para falar sobre o arco. E terão mais aulas ainda, que entraremos em outros detalhes. Antes de começarmos a prática e os exercícios com o arco, vamos aprender um pouquinho sobre da onde ele vem. O arco do violino, essa peça aqui que usamos para tocar, ele nem sempre foi assim, com esse formato. Dessa forma, com essa curvatura para baixo, que nós chamamos de convexo, com a curvatura em direção à crina, que é essa parte branca, que é crina animal, crina de cavalo, também podendo ser sintética. Assim que o violino foi produzido, não foi produzido junto ao arco, porque, como eu já disse, existiam muitos outros instrumentos que já possuíam um arco, porém os arcos eram completamente diferentes uns dos outros. A forma de se tocar com eles também era completamente diferente. Porém, 70 anos depois que o violino foi produzido, um violinista chamado Giuseppe Tartini, que inclusive tinha até uma escola de música, ele criou um projeto para a criação dessa peça aqui que vimos aqui na ponta. Ó. O nome dessa peça é parafuso. Quando colocamos o parafuso dentro do arco, ele puxa essa peça aqui que chamamos de talão, esse quadradinho preto, e tensiona as cordas. Pois antes não tinha essa tensão que fazemos com a crina, ela fica frouxa e a gente pode tensionar. Antes não funcionava assim, essa tensão não era fixa. Nós colocávamos o dedo nos arcos mais antigos, encaixávamos o dedão, e o dedão fazia essa pressão, ele era puxado para trás, então já ficava uma tensão maior no dedão, e apoiávamos a mão.
O próprio dedão segurava a tensão do arco. Sem contar que a construção deles era diferente. Como eu disse, o nosso arco de hoje ele é convexo. Os arcos de antigamente eram côncavos. Vamos ver agora algumas fotos dos arcos utilizados antigamente. Eu falei sobre Giuseppe Tartini, o violinista que criou esse sistema de parafuso que temos para fazer a pressão no arco. Mas não foi ele quem criou o arco. Foi o arquetaio francês François Torté. O que é um arquetaio? O arquetaio é o profissional que trabalha produzindo especificamente arcos. Eu falei do luthier que produz os violinos, mas nós temos um profissional que ele é especializado apenas em produção de arcos. Eu posso ter um luthier que produz arcos, que é um arquetaio também, assim como eu posso ter as profissões separadas, ter o luthier que produz apenas violinos e o arquetaio que produz apenas arcos. Após essa criação dele, muitos profissionais da época, muitos violinistas e muitos músicos começaram a substituir os arcos que vimos anteriormente por esse novo modelo, o modelo convexo, pois é um modelo que nos traz muita agilidade, pois ele é mais leve e ele tem o seu peso mais bem distribuído. E como se divide esse nosso arco? O nosso arco ele vai se dividir em talão, que é essa região que tem essa peça preta aqui quadrada. Nós vamos ter o ponto de equilíbrio, que é essa região, pois o nosso arco ele não tem um peso exatamente igual. Ele tem um ponto de equilíbrio antes do meio. Olha, perceba que o ponto de equilíbrio do arco não é exatamente no meio. O meio seria aqui. Nós vamos ter o meio, que é essa região aqui do arco, e vamos ter a região da ponta. Qual é a grande importância de sabermos essas partes? O arco ele não tem o mesmo tamanho no corpo todo. Então o que acontece? Quando vamos utilizá-lo no instrumento, eu vou precisar trabalhar com pressões diferentes para poder retirar o mesmo som. Como assim? Esse som que eu tirei agora, ele teve a mesma intensidade do começo ao fim. Porém, a pressão que eu usei na minha mão para poder tirar o som, ela foi gradativa ao longo do arco. Porque como ele tem pesos diferentes, eu preciso também ir mudando as pressões que eu faço no arco aqui na mão, para eu poder tirar o mesmo som. E por que eu disse que o arco é uma parte tão importante do instrumento? Como vocês viram, todos os exemplos, e já viram provavelmente muitos músicos tocando também, o arco é responsável por tirar o som do instrumento. A gente pode até falar que o arco é o pulmão do instrumento. Ele é o que vai tirar o som do instrumento. Eu posso usar as mãos para poder tirar, fazendo técnicas, pinçando as cordas? Posso, vai sair o som também. Porém, o que dá essa vida, essa imponência para o som do instrumento é justamente o arco. E por isso que trabalharemos muito com o arco. Eu sei que muitos de vocês não possuem um instrumento em casa, mas para as aulas daqui para frente, se possível adquirirem um ou pegarem emprestado, será muito bom. Porque o que vai trazer uma evolução para vocês a longo prazo é justamente vocês estarem exercitando e fazendo esses exercícios em casa, com o seu instrumento. E você não pode ficar pouco tempo. Você precisa ficar no mínimo meia hora por dia realizando cada um desses exercícios. Vamos aprender hoje alguns exercícios em específico que não precisaremos necessariamente do arco para fazer. Utilizaremos também exercícios do arco ao final do vídeo, mas usaremos também alguns exercícios que não iremos precisar do arco para justamente, mesmo quem possui o instrumento, às vezes você vai estar em algum lugar ou vai precisar viajar e você não vai ter o instrumento ali à sua disposição, mas nem por isso você vai deixar de estar estudando. Vamos começar com o primeiro exercício. Vou até colocar o arco de lado, pois não precisaremos dele agora. Vocês vão pegar, ficar em pé sempre. Todos os exercícios que formos fazer daqui para frente, vocês precisam estar em pé, nunca sentado.
e sempre usaremos essa postura ereta. Dessa forma, vou colocar de lado aqui para vocês poderem estar vendo. Sempre ereto. Nunca assim, ou assim para trás torto. Sempre ereto. Ó, só vou virar. Nunca deixa os ombros caídos. Nunca pode ficar com postura fora da posição. Porque no nosso instrumento, a postura vai definir muito a nossa afinação e a nossa qualidade de som. O violino é um instrumento que, para você tanto tocar ou estudar, você precisa estar com a postura correta o tempo todo. Uma postura errada pode fazer com que você pegue vícios ao longo do tempo. O que são vícios? São formas que você vai estar fazendo os exercícios de maneira errada. Só que os vícios, eles são piores do que se você não tivesse aprendido. Porque para poder corrigir o vício, você primeiro vai ter que perdê-lo. Diferente do que se você estivesse começando a aprender do zero. Então, colocando-se na postura reta e ereta, você vai pegar o seu braço esquerdo e vai colocá-lo para frente. Olha, ele está para frente. Veja que eu estou com o corpo reto, ele não está torto, não está paralelo. Se eu fico de lado, o meu braço ele está para frente. É igual a posição do super-homem, só que em vez de ser para cima, você vai fazer para frente. Tá bom? Fez a postura então para frente? Você vai virar o punho na posição para frente e você vai pegar a sua mão, fecha o seu punho, a sua mão direita e, mantendo o braço reto e esticado, você vai pegar a sua mão direita e colocar sobre o pulso. Eu vou abaixar aqui um pouco a minha mão para vocês poderem ver, mas vocês não abaixem o braço continua reto. Vocês vão colocar a mão direita sobre o pulso, nessa posição, como se você estivesse segurando mesmo o seu pulso, dessa forma. Assim, vou tirar e colocar de novo, mantendo ainda o meu braço reto, vocês vão pegar e colocar no pulso, lembrando, braço sempre reto. Olha, ele está reto em relação ao meu corpo, está para frente, ó. Não está para baixo, nem para cima, nem para o lado. Reto. Vão pegar a mão direita e colocar no pulso. Segurou o pulso? Vocês não vão agarrar, tá bom? Vocês só vão apoiar a mão. Vocês vão subir lentamente até chegar ao ombro. Parou no ombro. Depois vocês vão descer. Perceba que eu não estou fazendo o movimento agarrando minha mão. Ela está apenas apoiada no meu braço. Parei no pulso. Esse exercício que a gente vai fazer é justamente para a movimentação que faremos com o arco quando estivermos com o violino. E como continuaremos esses exercícios? Nós vamos pegar, colocar a nossa mão no pulso e contar até 10 subindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora que você já fez com 10, 4 vezes, vamos fazer o mesmo exercício contando 8. Então, estique novamente o braço, pegue a sua mão direita, coloque sobre o pulso e conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito importante fazer essa movimentação. Toda vez que você pegar uma contagem, pense no seu braço, divida ele ao meio e na metade dessa contagem você precisa estar no meio do seu braço, para que dessa forma você faça um controle do tempo que você está levando para subir e para descer, para você não acelerar em certos pontos e ir mais lento em outros. Você já fez com 8, agora faça o mesmo exercício com 6. Lembrando, cada uma dessas contagens que eu estou fazendo, você deve repetir pelo menos 4 vezes. Então vamos lá, estique o braço, lembrando, postura ereta, apoie a mão direita no pulso e conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, vamos fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Esse é o exercício da aula de hoje.
Façam ele, repitam muitas vezes, pois é esse exercício que vai nos dar a movimentação que precisamos para poder passar o arco no violino. De qual forma? Quando eu pego o violino e eu coloco ele na posição que tocarei, ele fica nessa postura. Perceba que se eu tirar o arco do violino, colocar o violino de lado, e eu manter o arco sobre o meu ombro, quando eu levanto o meu braço reto, ele está muito próximo da posição que o arco fica. Então, se eu seguro o arco com a minha mão e eu coloco a minha mão na posição do arco, é muito semelhante a esse movimento que eu estou fazendo com o braço. Lógico, não é exatamente igual, é muito diferente, mas essa movimentação já estaremos pegando da postura do arco. Tudo bem? Então façam esse exercício, repitam muitas vezes. Lembrando e reforçando, também estudem as notas que vimos no começo e na aula passada, para que mais para frente possamos dar continuidade à escrita musical. E lembrando, refaçam o exercício muitas e muitas vezes. Quando você estiver fazendo esse exercício, você vai ficar cansado. Nunca faça esse exercício cansado. Fez o exercício, sentiu cansaço? Descansa uns 5 minutinhos, bebe uma água, depois volta a fazer. Porque nunca é bom a gente fazer esses exercícios cansados. Porque quando estamos cansados, a tendência é a gente aos poucos saindo da postura e ficando com o corpo mole. Porque é uma forma do nosso corpo tentar descansar e relaxar novamente. Então, sentiu cansado? Descansa um pouco, relaxa um pouco, depois volta a fazer. Então por aqui encerramos a aula de hoje. Esse exercício vai ser um exercício proposto não apenas para uma data específica, mas para vocês estarem fazendo continuamente. Pois embora pareça um exercício simples, ele não é. É um exercício muito complexo que com um tempo vai estar te ajudando a aperfeiçoar o instrumento, mesmo sendo realizado sem o instrumento. Então até a próxima aula, espero você aqui.